Qual é a diferença entre justiça e vingança? 3 meses de planejamento. Essa é a minha resposta. E sim, 3 meses é um tempo que a maioria dos jovens consideraria uma eternidade. Mas para quem tem 75 anos, como eu, Rosa, é o piscar de um olho. Um piscar de olhos que transformou a matriarca benevolente na arquiteta do fim da sua própria família. Hoje é meu aniversário. Não era para ser assim. Não é uma festa qualquer. É o marco de 75 anos. E eu estou aqui, olhando para o abismo que construí. Não, que eles construíram para mim. A traição, você sabe, tem um cheiro peculiar. Não é odores desagradáveis, não é a acidez da inveja. É o perfume doce da hipocrisia, disfarçado sob o eflúvio azedo da ambição barata. Sinto isso desde que entrei nesta casa. Na minha própria casa, devo ressaltar. Mas antes de continuarmos, deixe-me colocar as coisas em perspectiva. Imagine a cena, meu aniversário de 75 anos. Convidados chegam, burburinhos de alegria, garçons sorridentes. E no meio de tudo isso, Cláudia, minha filha, 48 anos de pura sofisticação e ambição desmedida, age como a anfitriã da festa dela, na minha casa. Meu casarão antigo, que eu reformei, mobiliei, pintei com o trabalho e o dinheiro de uma vida inteira. Eu vejo seus olhos cintilando, seus lábios se movendo e percebo o palco que ela criou. Não era para me celebrar, era para me expor. Eu, com meu vestido simples, porém impecável, de chita lavada e passada com o carinho que minhas mãos cansadas ainda conseguem imprimir, tentei passar pela porta principal. Cláudia me bloqueou. Os olhos dela, tão parecidos com os meus, brilhavam com um desprezo que, a essa altura, já me era familiar. Mãe, mas que roupa é essa? Pelo amor de Deus, é a sua festa de 75 anos. Não queremos que nossos convidados pensem que nossa família é de gente sem dinheiro. Volte e troque. Não existe pobre na minha festa. A voz dela era um sussurro, mas carregada de uma força gelada e alta o suficiente para ecoar pelos tímpanos dos primeiros convidados que chegavam. O constrangimento público era o tempero preferido deles para as minhas humilhações. Roberto, meu genro, de 52 anos, um sorriso de lagarto plastificado no rosto, estava ao lado dela, balançando a cabeça em conivência. Cúmplice, sempre cúmplice. Minhas pernas vacilaram, não pela fraqueza física, que se foi há muito tempo, mas pela intensidade da cena. O ar na garganta secou, transformando em uma lixa áspera cada vez que eu engolia. A vergonha era um manto de espinhos, perfurando-me em cada ponto que minhas células pudessem alcançar. Meu rosto, apesar das rugas que contam uma história de perseverança, queimou com a temperatura de um fogareiro a lenha. Era a minha casa, a minha festa, e eu estava sendo barrada. Por quem? Por minha própria filha. Então, aconteceu. No exato instante em que eu reunia forças para responder, para tentar manter um mínimo de dignidade diante daquela plateia incipiente, um carro de luxo, um modelo imponente de cor preta, parou em frente ao meu portão. De lá desceu o Dr. Miguel. Miguel. Meu advogado, amigo e confidente há décadas. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos que pareciam ter visto cada página da história do mundo. Ele lançou-me um olhar sereno, quase um alarme silencioso. Miguel é a rocha sobre a qual se ergueu, e desabou meu mundo. Ele sabe cada detalhe, cada papel, cada império. Cláudia, com seu queixo arrogante, tentou interpelá-lo, mas antes que pudesse abrir a boca para vomitar mais de seu veneno social, outro homem surgiu do banco de trás do mesmo carro. Mais velho que Miguel, talvez beirando os 70, mas com uma postura que exalava poder, mesmo na descrição de seu terno sob medida. Ele é o Sr. Haruo Takara, o maior investidor que minha corporação já conheceu. Sim, minha corporação. Não é à toa que você sentiu aquele cheiro de dinheiro disfarçado na hipocrisia, não é?
O mundo dos meus filhos estava prestes a ruir diante de seus próprios olhos. Haru Takara se aproximou, sua figura imponente capturando cada olhar curioso. E então ele fez. Dobrou a cabeça numa reverência impecável, a palma da mão esquerda cobrindo o coração. E com uma voz firme e retumbante o suficiente para ecoar por toda a sala, declarou: Dona Rosa, a presidente da corporação? Eu não sabia que esta era a festa do seu aniversário, minha querida CEO. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores e o distante gorjear de um bem-te-vi. Os rostos de Cláudia e Roberto se transformaram em estátuas congeladas pelo choque, uma obra-prima de horror e perplexidade. Se eu não soubesse que eles haviam me virado as costas, teria achado até graça da cara deles. Você, se estivesse lá, conseguiria ter visto? Sente o impacto dessa revelação, não sente? Essa, meu caro espectador, foi a faísca que acendeu o inferno. Um inferno que eu vinha construindo em segredo, paciente, cirúrgica, como um tumor que ninguém desconfiava. Essa foi a minha primeira peça no tabuleiro. Até aquele momento, eu era a vovó querida. A mãe aposentada, talvez até a idosa que não entende de nada, para quem quisesse me desqualificar. Sente esse cheiro de café passado? É o aroma que por décadas preencheu minha cozinha, minha casa e, por fim, minha vida. Era a fragrância de uma normalidade construída para apaziguar, para manter a ilusão. Ninguém suspeitava que por trás da simplicidade de meus chinelos de dedo e do meu lenço de crochê, havia uma mente que, apesar da idade, funcionava como um computador de última geração, catalogando, analisando e arquitetando. Eu havia dedicado minha vida inteira à minha família. Ao meu falecido marido, João, que me deixou cedo demais, e aos nossos 2 filhos, Cláudia e Marcos. Marcos morreu em um acidente de carro há 15 anos, e aquela dor nunca cicatrizou de verdade. Mas, por amor a ele e para proteger sua memória e legado, me reerguido. Cláudia, que sempre foi a mais brilhante em aparência e a mais fraca em caráter, esperava herdar tudo. Após a partida de João, eu assumi sua empresa, uma corporação tecnológica que ele fundou, que cresceu sob minha liderança silenciosa e competente. Mantive-a próspera, embora sob um véu de mistério que permitia a Cláudia e Roberto acreditar que eu era apenas uma consultora nominal ou que a empresa estava à beira da falência. Eles nunca me viram como a CEO, a Madam Chairman, e, sinceramente, eu preferia que fosse assim. O anonimato era a minha maior arma. Meu lar era meu santuário. Esse casarão antigo que mencionei. Cada peça de mobília, cada pintura na parede era uma lembrança de sacrifícios, de suor, de sonhos adormecidos. Sonhos que, com o tempo, eu me permiti esquecer para que os sonhos deles florescessem. Cláudia, com seu senso de riqueza, nunca entendeu o valor imaterial daquilo. Via apenas o tijolo e o cimento, o potencial de venda. Ela se casou com Roberto, um homem astuto e sem escrúpulos, que via em Cláudia a ponte perfeita para o meu dinheiro. E juntos, como uma praga silenciosa, eles se instalaram. No meu jardim, na minha despensa, na minha vida. Minha vulnerabilidade. Era a minha idade na visão deles. Era a minha bondade, a minha discrição, a minha paciência que, aos olhos deles, significava senilidade, ou pior, estupidez. Eles achavam que a vovó querida era surda, ouvia, mas não entendia. Era cega, via, mas não enxergava as suas jogadas. Ah, mamãe não se preocupa com nada além da casinha dela, eles sussurravam. E eu, com um sorriso enigmático, sempre concordava. Dizia que já não tinha mais idade para essas coisas. Você acha que 70 anos é idade para começar uma guerra? Eles acharam que era idade para parar de viver para mim. Um erro colossal. Os relacionamentos familiares já estavam rompidos há muito tempo, sob a superfície de almoços de domingo e festas de fim de ano. Meu neto Guilherme, filho de Cláudia, um jovem bom, mas ingênuo, era a única razão para eu ainda tolerar a farsa.
Ele era a luz na penumbra. Mas até ele, sem querer, era uma peça no jogo de seus pais, uma desculpa para eles me explorarem. Guilherme precisa disso, Guilherme precisa daquilo, diziam, e eu sempre dava. Dava meu tempo, minhas economias, meu conselho, tudo sob a premissa de que eu era a generosa vovó, e eles, os filhos cuidadosos que administravam meus parcos bens, porque eu não entendia mais de nada. Há quantos anos você não confia cegamente em alguém? Eu não confiava nele cegamente há anos, para ser honesta. Eu apenas permitia que acreditassem que sim. É um poder silencioso este, o poder de ver, de ouvir e de manter-se calado para que o inimigo revele toda a sua mão. Essa era a minha máscara da normalidade, a preparação para a grande peça. O momento da descoberta não foi uma revelação súbita, como para o público ali, no meu aniversário. Para mim, a traição foi um desvelamento gradual, um véu sendo puxado lentamente por suas próprias mãos gananciosas, mostrando a face hedionda de sua crueldade. Aquela festa foi apenas o palco onde a verdade, a minha verdade, foi finalmente exposta a eles. Minha casa, um lar que me custou suor e lágrimas, era vista por eles como um estorvo, uma propriedade que deveria ser rapidamente liquidada. O dinheiro de minhas poupanças, frutos de anos de trabalho árduo e investimentos que, ironicamente, eu geria como CEO da minha corporação, era uma fonte a ser exaurida sem meu conhecimento. Começou sutil. Primeiro, as sugestões. Mãe, a senhora devia deixar a gente cuidar de suas contas. É tanto número, não é bom para sua cabeça. Depois, os empréstimos. É só um adiantamento, mãezinha. É para uma urgência do Roberto no trabalho. A senhora nem vai sentir falta. Eu sentia. Cada retirada. Cada suspiro do meu extrato bancário. Eles vendiam minhas ações. As poucas que eles achavam que eu tinha, como o agente falou. Minhas ações, sim. Aquelas que sustentavam milhares de vidas de funcionários que meus filhos nem sequer conheciam. A ironia é que enquanto eles acreditavam que eu tinha umas ações mixurucas, eu possuía todo o conglomerado. Um dia, eu acidentalmente ouvi uma conversa. Cláudia e Roberto, no meu próprio escritório, atrás da porta mal encostada. Por mim, claro. Eles riam, comentando o quão lerda eu estava, quão fácil era me enganar. Ela nem sabe onde o dinheiro dela está indo, Roberto. É um saco essa velhice. Relaxa, Claudinha. Logo, logo a gente convence ela que é melhor ficar naquele spa chique para idosos. Aí a casa é nossa de vez. Um spa chique era uma casa de repouso, na verdade, onde idosos relaxam e perdem suas dignidades. Onde eu perderia tudo. Aquelas palavras não eram apenas farpas, eram punhais que rasgavam o que restava de meu coração. Minha família conspirava para me internar, me tirar de meu lar, minha autonomia. E para quê? Para que pudessem abocanhar o resto de meus bens. Eu não estava alheia a nada, muito pelo contrário. Cada sussurro, cada olhar de desprezo, cada manipulação foi meticulosamente gravado em minha memória. O que me chocava visceralmente era o grau de sua crueldade, a ausência total de afeto, de humanidade para com a própria mãe, a própria avó. O choque emocional foi uma onda gélida, um terremoto silencioso que ruiu todas as pontes que ainda me ligavam à esperança de uma reconciliação. Não era a primeira vez que via a crueldade humana, mas vê-la em seus próprios filhos é um veneno diferente, um veneno que te endurece, que te cega para a clemência. As lágrimas não vieram. Não há tempo para lágrimas quando se planeja uma guerra. Eu me retirei, dissimulando um cansaço que de fato não sentia, fingindo não ter escutado nada. Mas a semente havia sido plantada. A primeira decisão não foi investigar mais fundo, no sentido usual, pois eu já sabia tudo. Minha decisão foi de investigar como eu agiria, de investigar a vingança mais apropriada. Comecei a observar Cláudia e Roberto não como mãe ou sogra, mas como um general observa o terreno inimigo.
Quais eram seus pontos fracos, suas vaidades, suas inseguranças, suas vidas sociais, suas falcatruas ocultas, além das minhas finanças? Eu era, para eles, a tecelã de um pequeno legado familiar, a mãe aposentada que mal saía de casa. Mal sabiam eles que, nas sombras da minha discrição, da minha vida simples, eu continuava a movimentar os cordões de um império tecnológico que eles mal compreendiam. E o meu aniversário de 75 anos, onde esperavam mais uma vez me colocar no meu devido lugar e selar meu destino na casa de repouso, seria o palco perfeito, onde eles descobririam que o poder que pensavam que eu tinha era, de fato, a ponta do iceberg de um domínio financeiro que faria o deles parecer uma conta de pão. Meu primeiro movimento já havia sido dado. Não demonstrar o meu choque, fingir minha cegueira, permitir que o inimigo, cego pela própria soberba, caminhasse em direção à armadilha. Minha vingança não seria por dinheiro, pois eu já tinha o bastante. Seria por dignidade. Seria para mostrar quem eu realmente era. E eu faria isso com uma frieza que nem mesmo o Roberto mais calculista seria capaz de compreender. Após a epifania, minha fachada de velhinha indefesa tornou-se minha mais poderosa ferramenta de infiltração. Continuei a fingir normalidade, permitindo que Cláudia e Roberto manobrassem, roubassem e sussurrassem às minhas costas. Quanto mais livres eles se sentiam em sua presunção, mais dados eu recolhia. Passava horas navegando na internet no tablet que eles me deram para não atrapalhar o computador da casa, encontrando rastros digitais que conectavam Roberto a desvios da empresa do meu marido, da qual ele supostamente cuidava após a minha aposentadoria. O Dr. Miguel me munia com relatórios de auditorias confidenciais, contratos escondidos e movimentações financeiras duvidosas. Cada café derramado acidentalmente perto de seus documentos, cada esquecimento de óculos que me permitia um momento a sós em seus escritórios improvisados na minha própria casa, era uma oportunidade para aprofundar minha teia de evidências. Não eram mais apenas os meus bens que eles dilapidavam. A rede de suas fraudes era muito maior, envolvendo inclusive clientes importantes que Roberto jurava estar cativando. Minha rotina se transformou em uma coreografia silenciosa de observação e coleta. Imagine uma aranha tecendo sua teia. Cada fio é meticulosamente colocado, invisível até o momento do impacto. Cláudia e Roberto, em sua cega autoconfiança, eram as moscas que dançavam na ponta de cada um desses fios. Descobri também que o tablet que eles me deram, com a desculpa de me manter conectada com os netos. Quais netos, já que Guilherme era meu único neto e ele me visitava com a frequência que conseguia fugir deles? Era, na verdade, uma máquina perfeita de coleta. Eles o formataram com configurações básicas e restritivas, acreditando que uma senhora de 75 anos seria incapaz de contorná-las. Mal sabiam eles da Madame Chairman, dos cursos de tecnologia que eu supervisionava e dos jovens talentos que empregava em minha corporação. Com alguns comandos discretos, meu neto, programador amador e com a gentileza de querer ensinar à avó como acessar as coisas simples do mundo, me ajudou a habilitar o modo de espelhamento em tela do próprio desktop que eles usavam para o gerenciamento dos meus bens. Eles acessavam contas, criavam documentos e eu via tudo em tempo real, do conforto da minha poltrona. Era como ter meus próprios espiões dentro da sala deles, sem que se movessem. Não foi só isso. Percebi que Cláudia tinha o péssimo hábito de usar o caderno de anotações que deixava aberto em sua escrivaninha para anotar senhas e códigos bancários sob disfarce de lembretes de compras. Bastou, acidentalmente, derramar meu café em algum documento inútil perto dela para que, enquanto ela se afastava para limpar, eu rapidamente digitalizasse aquelas páginas com o meu smartwatch, que eles julgavam ser apenas um relógio de velhinha. Pode sentir o pulsar do perigo, não pode? Me lembro do ar gélido do escritório quando, disfarçando uma tosse, registrei a movimentação daquele último contrato fraudulentamente assinado por Roberto. Um desvio de fundos de um cliente importante para uma conta nas Ilhas Cayman.
Detalhes de transferências ilegais para contas offshore que só Roberto e seus cúmplices, homens de negócios obscuros com quem ele mantinha reuniões secretas fora de casa, conheciam. Eu obtinha cópias dos contratos fraudados com parceiros da nossa própria corporação, e cada um deles levava uma assinatura grosseira, falsificada por ele, e às vezes, por ela, se sentisse que tinha algum direito de herança naqueles golpes. Eu tinha que ser rápida e silenciosa. Houve um dia em que quase fui pega. Estava digitalizando um extrato que Roberto havia impresso e largado na impressora. Um ato de descuido fruto de sua arrogância, quando ouvi seus passos se aproximando. Rapidamente, fingi que estava tentando ligar o Wi-Fi no meu relógio e fiz barulhos de quem estava confusa com a tecnologia. Ele passou reto, nem olhou para mim. A subestimação deles era o meu maior aliado. Dr. Miguel, em seu escritório discreto no centro da cidade, aguardava cada visita minha com a solenidade de quem recebia relatórios de inteligência. Eu entregava os arquivos digitais, os registros de chamadas gravadas que eu interceptava. A velha rádio amadora que meu pai havia me ensinado a operar na infância servia como uma escuta perfeita para o sistema telefônico desprotegido da casa, as imagens de documentos e, o mais importante, meus relatos. Ele transcrevia cada diálogo, compilava as datas, cruzava as informações. A organização meticulosa era vital. Não se tratava apenas do meu dinheiro ou da minha casa. Eles estavam lesando centenas de pessoas. Pequenas empresas que confiaram nos acordos negociados por Roberto, investidores que viram suas participações serem diluídas em transações escusas. Eu via os nomes, as histórias, o impacto em cascata de cada uma de suas ações imorais. Miguel calculava os prejuízos e me apresentava relatórios jurídicos impecáveis, delineando as implicações legais de cada crime que Roberto e Cláudia cometiam. Cada arquivo em sua pasta ficava cada vez mais pesado, preenchido com evidências que seriam irrefutáveis. Eles haviam roubado a minha paciência e a minha dignidade, e agora eu roubaria tudo deles com a arma mais poderosa, a verdade, minuciosamente documentada e pronta para o abate. À medida que as provas se acumulavam, minha mente se voltou para a análise das suas vulnerabilidades. Cláudia era refém da sua imagem social e de sua posição. Seu mundo girava em torno do que os outros pensavam. Roberto era puramente motivado pela ganância, e seu ego frágil era o seu maior ponto fraco. Eles sempre contavam um com o outro para se apoiarem em suas artimanhas. Suas traições passadas, desde a manipulação de vendas de terras que pertenceram ao meu pai até pequenos golpes contra vizinhos, revelaram um padrão de comportamento oportunista e implacável. Percebi que eles não agiam por necessidade, mas por uma patológica fome de poder e validação. Eu via a fenda na armadura de Cláudia, o medo da humilhação pública, e em Roberto, o medo de perder o controle e a adoração dela e, principalmente, de ser pego em suas próprias mentiras. Entender o inimigo é o primeiro passo para a vitória. Eu não os via mais como minha filha e meu genro, mas como estudos de caso em patologia humana. A vaidade de Cláudia era uma tapeçaria de seda, bela à primeira vista, mas que podia ser rasgada com a menor fissura. Ela construiu sua vida sobre a admiração alheia, sobre o reflexo que via nos olhos dos outros. O medo de ser exposta, de ser vista como menos do que a mulher de sucesso que se esforçava para ser, era sua maior fraqueza. Testei isso sutilmente. Filha, a roupa que você comprou não te cai tão bem quanto o azul que eu a vi usando uma vez. A reação era imediata. Um arrepio de indignação, um turbilhão de desculpas sobre as tendências e o quanto eu não entendia de moda. Suas motivações ocultas, mais do que a cobiça pura, eram o pânico de não ser considerada a melhor, a mais sofisticada, a mais admirável em seu círculo. Isso se manifestava até nos detalhes. Cláudia se certificava de que seu café importado fosse mais caro que o meu. Sua roupa de ficar em casa casual chique,
Sua conversa sempre salpicada de nomes de lugares ou pessoas famosas. Para ela, o dinheiro não era apenas um meio, era uma régua para medir seu valor, e se ela se visse publicamente falida, seu universo entraria em colapso. Roberto, por outro lado, era o predador em sua forma mais simples. Sua cobiça era visceral, palpável, um instinto primordial. O poder que ele exercia, ou pensava que exercia, sobre as finanças alheias era seu combustível. Mas seu ego, seu ego, era um castelo de areia. Basta uma pequena brisa de crítica e ele se esfarelava. Já notou como os covardes se tornam megalomaníacos quando têm uma rédea? Eu fazia comentários sutis, com a voz embargada de uma velhinha ingênua, sobre como os negócios são arriscados, não é, meu genro? Ou, será que esse investimento dará certo? Meus filhos de antigamente não arriscavam tanto. Ele explodiria em monólogos tediosos sobre sua genialidade nos negócios, suas visões. Não se tratava apenas do dinheiro em si, mas da validação que ele trazia, da capacidade de controlar, de ostentar. Se a verdade sobre suas falcatruas viesse à tona, seu império desmoronaria, e pior, sua autoestima ruiria. A dependência dele na adoração de Cláudia, que o via como seu provedor, e seu medo abjeto de ser visto como um fracasso eram as verdadeiras portas para sua perdição. As traições passadas eram apenas um mapa, uma trajetória para onde eles se dirigiam. Lembro-me de uma vez, há uns 10 anos, quando Cláudia e Roberto orquestraram a venda de um terreno rural da família do meu pai, que nem era dela, mas sim de uma prima que era um tanto inocente e a família queria proteger a parente. Convenceram-na de que era um ótimo negócio, embolsaram uma comissão altíssima e o valor subfaturado da transação nem foi repassado por completo, apenas migalhas. Mais recentemente, os dois foram apanhados por uma vizinha roubando figos maduros do seu pé, alegando que os figos do pé dela, a qual cuidava de Cláudia quando pequena, eram melhores do que os dela. Minúcias como essas se repetiram ao longo dos anos, tecendo um padrão de pequenos furtos e grandes trapaças, sempre movidos pela conveniência e pela crença de que eram espertos demais para serem pegos. Cada vez que observava uma dessas ações, cada vez que Cláudia elogiava a si mesma por uma compra inteligente que se revelava um golpe baixo, ou Roberto inflava o peito sobre um negócio genial que na verdade era uma pilhagem, mais cravado ficava em mim o veredito. Eles não eram maus porque tinham sido levados a isso. Eram maus porque era sua essência. Meu plano não era apenas destruí-los, era expô-los ao mundo, à podridão que habitava suas almas. Essa imersão nas sombras de suas almas corroídas por ambição e falta de escrúpulos gerou em mim uma transformação irreversível. A vovó querida, que antes se importava com as conveniências e a paz, morreu. Em seu lugar, nasceu uma estrategista fria, calculista, imune à piedade que antes me definia. Meus trajes de chita agora escondiam a mente de uma CEO em pleno funcionamento. Os esboços de plano de vingança começaram a tomar forma, centrados em uma premissa: que a punição não seria física, mas psicológica e financeira, e seria um espelho preciso de suas ações. Se eles queriam a casa, que tivessem as paredes caindo. Se queriam meu dinheiro, que perdessem os deles, publicamente. O plano mestre era meticulosamente desenhado para expor não só suas falcatruas, mas também a essência de quem eles eram, suas almas pequenas e egoístas. Eu me tornei o arquiteto da própria ruína deles. A cada relatório que Miguel me apresentava, a cada detalhe sórdido que eu descobria sobre suas intenções, especialmente a ideia de me confinar num spa chique para idosos, essa casa de repouso decadente, um pedaço da antiga rosa se desintegrava. Não foi um corte abrupto, mas uma lenta calcificação do coração. Primeiro, a dor virava surpresa. Depois, a surpresa virava indignação. A indignação, com o tempo, transformou-se em uma quietude perigosa. Minhas lágrimas secaram não por ausência de emoção, mas pela metamorfose do pesar em determinação implacável. Às vezes, eu me olhava no espelho. Eu pensava,
enquanto alisava os poucos fios grisalhos soltos do meu coque, e via uma mulher diferente. Os olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma clareza gelada, quase forense. O sorriso, antes um convite à bondade, agora era um véu, uma arma. Eu sentia a mudança não como uma perda, mas como um fortalecimento. Era o nascimento da Vingadora, a ascensão da Madame Chairman. Sente o frio que precede a tempestade, não sente? Os dilemas morais, se é que existiram, foram dissipados pela avalanche de suas traições. A pergunta, será que devo fazer isso, foi substituída por como farei isso para que seja impecável e irreversível? Não era mais sobre perdoar, era sobre fazer justiça em meus próprios termos. Eu imaginava suas caras de choque, a ruína em seus olhos, e uma estranha, quase sagrada satisfação preenchia o vazio que a decepção havia deixado. A cada esboço de um novo passo no plano, meu coração se sentia mais leve. A ideia inicial era puni-los com o mesmo desprezo com que eles me trataram. Já que queriam a casa, eles a perderiam na rua, de forma pública e avassaladora. Já que ansiavam pelo meu dinheiro, assistiriam ao seu próprio se esvair, na frente de todos que eles tanto se esforçavam para impressionar. O plano era construir uma miragem de sucesso para eles, deixá-los inflar seus egos ainda mais, e então estourar a bolha de forma espetacular. Os detalhes foram surgindo. Usar as auditorias, envolver clientes lesados para testemunharem. Minha mente de CEO, acostumada a lidar com aquisições e negociações de bilhões, estava agora totalmente voltada para essa operação especial. Cada falcatrua deles, cada mentira que me contaram, seria a base para uma camada do meu ataque. Minha vingança não era um arroubo de fúria, mas uma obra de engenharia complexa. Seria o reflexo distorcido de suas próprias almas, de volta para eles, com juros e correção monetária emocional. Com todas as peças no tabuleiro, era hora de começar a jogar. Minhas primeiras jogadas foram calculadas, utilizando o acesso à minha corporação, algo que Cláudia e Roberto nunca suspeitaram. Aproveitei de encontros casuais com clientes importantes que Roberto pensava estar controlando. Miguel foi meu braço direito, sutilmente plantando dúvidas, remexendo contratos, questionando decisões passadas de Roberto. A família começou a sentir pequenos abalos financeiros. Eu via a perplexidade deles, achando que eram apenas crises de mercado, enquanto a teia se fechava. Minha primeira jogada foi um teste de infiltração. Sabe como um vírus age? Silencioso, invisível, mas presente. O foco inicial era desestabilizar as bases financeiras de Roberto. Ele ostentava ser um lobo do mercado, com contatos que, na verdade, eram parcerias com pequenas e médias empresas, muitas das quais eram indiretamente subsidiárias da minha corporação. Com o pretexto de visitar amigos, arranjei encontros casuais com diretores e executivos dessas empresas. Não precisei acusá-los de nada diretamente, bastava um comentário aqui, um olhar ali, uma preocupação sobre os novos ventos no mercado e a instabilidade de certos gestores. E uma semente de dúvida estava plantada. Afinal, a Madame Chairman, mesmo que aposentada, tinha uma reputação intocável no setor. Miguel, com sua perícia, ajudava a disseminar a doença por dentro. Discretamente, ele iniciou uma série de auditorias preventivas em contratos antigos que Roberto havia fechado em nome da empresa de vovó, muitos deles contendo cláusulas leoninas e condições absurdas para os clientes. As investigações começaram a surgir sob a justificativa de padronizar processos. Cláudia e Roberto não tinham ideia de que essas auditorias eram, na verdade, uma mina terrestre cuidadosamente disfarçada. Reações dos alvos. No início, a confusão era evidente. Eles viam o nervosismo nos clientes, os questionamentos da minha equipe jurídica, a qual Miguel comandava, mas atribuíam a tudo a burocracia chata ou a paranoia dos contadores. Roberto se enfurecia com o excesso de zelo de Miguel.
sem saber que estava reclamando do seu próprio carrasco. Eu, com meu semblante de quem já não entendia nada de negócios complexos, apenas concordava. Meu genro, parece que esses papéis são uma confusão, não é? O ajustamento estratégico que eu fiz foi simples: intensificar o caos gradual. Quando Roberto reclamava de um contrato específico que havia travado, eu sugeria, inocentemente, conversar com o Sr. Miguel, sabendo que o advogado jogaria mais uma pá de terra no buraco que eles cavavam. Essa desorientação inicial era vital. Ela os impedia de ver que a ameaça vinha de dentro, do centro da minha fragilidade. Pequenas vinganças começaram como experimentos. Uma fatura de cartão de crédito bloqueada em momento inoportuno para Cláudia, a perda de um contrato de um cliente importante para Roberto, pequenas humilhações financeiras e profissionais que eram atribuídas ao azar ou incompetência de terceiros. Eles reclamavam comigo, da vovó Rosa, e eu balançava a cabeça, oferecendo chá de camomila e conselhos genéricos. Eu os observava, testando a resiliência de seus egos inflados, aprendendo suas reações sob pressão. Meus experimentos eram pequenos, mas cheios de veneno, como doses homeopáticas de destruição. O objetivo não era aniquilar de imediato, mas corroer a confiança, minar a base de suas certezas. Cláudia tinha uma mania compulsiva de compras de luxo, financiada, claro, com meus adiantamentos. Uma semana antes de um evento social que ela planejava, sua fatura de cartão de crédito foi misteriosamente bloqueada no caixa de uma boutique. Ela ficou furiosa. Foi uma falha no sistema, reclamou, enquanto eu, no banco de trás do carro que a levava para casa, observava sua face retorcida de raiva. Depois veio a humilhação do vestido escolhido para o evento, que não pôde ser pago. Naquele dia, Cláudia se viu forçada a usar um traje modesto de seu próprio guarda-roupa, e isso, para ela, era a pior das torturas. O evento, para ela, estava arruinado. Ela me confidenciou a fúria. É a má sorte, mamãe. O universo conspira contra mim. Ah, meu bem, era apenas o universo da Madame Chairman se realinhando. Com Roberto, o alvo eram seus negócios mais promissores. Havia um contrato milionário em jogo, uma joint venture com uma empresa alemã que ele acreditava ser sua grande tacada. Um dia, a vovó querida expressou preocupação sobre os riscos daquele parceiro alemão, sugerindo que Miguel desse uma olhada nos termos para garantir a segurança. Miguel fez a lição de casa, não encontrando apenas os riscos inerentes à operação, mas também algumas cláusulas ocultas e benéficas apenas a Roberto, às quais ele expôs a contraparte alemã. A parceria, então, esfriou. Roberto surtou. Passou dias gritando ao telefone, culpando o excesso de burocracia ou o olho gordo de concorrentes. As reações eram sempre as mesmas. Primeiro, negação. Depois, busca frenética por um bode expiatório externo. Eu observava as fraquezas deles se revelando. Quando as coisas davam errado para Cláudia, ela descarregava em Roberto, acusando-o de não cuidar bem de meus bens. E quando a batata assava para Roberto, ele se tornava um furacão de irritabilidade, explodindo com Cláudia, questionando sua falta de visão social. Vi que a verdadeira fragilidade deles era a codependência e a crença cega na infalibilidade um do outro. Uma estratégia que falhou no início? Tentei plantar uma notícia anônima sobre um escândalo menor, mas foi muito óbvia. Aprendi que a sutileza, a invisibilidade de minha mão era fundamental. Assim, voltei aos ataques que pareciam pequenos infortúnios. Minha observação era um telescópio. Cada fracasso deles me mostrava o próximo movimento. A escalada era gradual, quase imperceptível para quem não soubesse. Os problemas se tornaram mais consistentes. Os sussurros começaram a se transformar em brigas audíveis entre Cláudia e Roberto. Sua rede de contatos profissionais e sociais, construída sobre mentiras e manipulações, começou a desmoronar. De repente, os jantares foram desmarcados, os telefonemas ignorados. A reputação deles, seu maior ativo, estava sendo sutilmente sabotada.
E eles, perdidos em sua bolha de egocentrismo, não viam a mão por trás do caos. A tensão psicológica se intensificou, tornando-se uma névoa densa que pairava sobre a casa. Os pequenos percalços se tornaram rotina. Os atrasos no pagamento de contas, que eram, ironicamente, responsabilidade de Roberto, já que ele gerenciava minhas finanças, começaram a virar notificação de bancos e ameaças de corte de serviços essenciais. Cláudia, outrora a diva dos salões, começou a ser esquecida dos convites para os chás da tarde de suas amigas e os eventos de gala. Um pequeno blog de fofocas na internet, financiado por um investidor anônimo, sim, eu mesma, através de uma subsidiária que comprava artigos de internet, publicou uma nota breve sobre a recente austeridade de certa família tradicional da Zona Sul, acompanhada de uma foto borrada de Cláudia num táxi, e não em seu carro de luxo, em vez de seu carro com motorista. Para ela, foi um ataque nuclear à sua imagem. Qual a última vez que você viu a verdade refletida em olhos mentirosos? Nos dias que se seguiram, as ligações dela não eram retornadas. Os sorrisos falsos desapareceram dos rostos das amigas. Roberto enfrentou o colapso de seus negócios. Clientes que ele tinha na palma da mão, subitamente, se tornaram exigentes, questionando cada cláusula de contrato. Bancos, alertados discretamente por auditores que Miguel havia recrutado, começaram a endurecer as negociações de empréstimos, a exigir mais garantias. O que antes era uma crise de mercado, agora era um problema pessoal para Cláudia e Roberto. A cada novo golpe, suas brigas se tornavam mais frequentes e acaloradas. É sua culpa, Cláudia, com seus gastos desnecessários, gritava Roberto, culpando as faturas bloqueadas de meses anteriores. Sua culpa, Roberto, com esses seus negócios furados que me arrastam para o buraco, replicava ela, irritada com os artigos do blog. Eu, com um ar de compaixão e voz doce, perguntava: Está tudo bem, meus filhos? Ouvi umas vozes altas, parecem estressados, não é? Eles disfarçavam, é claro. Diziam que era o estresse normal do dia a dia, a idade que está chegando, para a pobre velha que achava que o mundo ainda era analógico. O prazer de ver a fachada deles se desmoronar era um veneno doce que saboreei lentamente. Eu os via observando-os, de seus sorrisos plastificados transformarem-se em expressões contorcidas de frustração e paranoia. A pressão se tornava palpável, esmagadora. E o mais belo de tudo era que eles não conseguiam conectar os pontos. A Madame Chairman era, para eles, apenas a vovó que não entendia de tecnologia e dava conselhos banais. Agora, o jogo tornou-se multicamadas. Ativei redes complexas, usando contatos dentro da corporação para cruzar informações sobre as falcatruas de Roberto em outros países, alertando órgãos reguladores discretamente. As manipulações não se restringiam mais apenas à minha esfera, mas espalhavam-se como um vírus por suas vidas inteiras, afetando a reputação de seus supostos parceiros de negócios e expondo a teia de favores que mantinham. Terceiros, que sequer sabiam que estavam sendo usados como peões, começaram a cobrar dívidas ou favores que Roberto e Cláudia não podiam mais cumprir. O tabuleiro de xadrez tinha se expandido para um mapa mundi. Roberto havia construído um castelo de cartas com empresas de fachada em paraísos fiscais, e minha corporação, com suas subsidiárias e sua vasta rede global de influência, foi a pá que escavou seus alicerces. Instruí Miguel a acionar, através de intermediários discretos, as agências reguladoras financeiras em diversas jurisdições onde Roberto tinha suas falcatruas. Denúncias anônimas, baseadas nas provas que eu havia colhido, começaram a pipocar. As dúvidas dos bancos transformaram-se em intimações e investigações formais. Não era mais apenas a perda de um contrato, eram investigações sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude internacional. E tudo isso vinha de fontes que eles jamais conectariam à inofensiva Dona Rosa. Um exemplo foi a redenção de uma antiga disputa trabalhista que Roberto considerava morta e enterrada.
Ele havia dispensado uma funcionária de longa data de forma inescrupulosa, sem pagar seus direitos há anos. Eu, por meio de um amigo do Dr. Miguel, um ex-colega meu na corporação, especializado em recursos humanos, forneci as provas de que Roberto a coagiu a assinar um termo de quitação fraudulento. Em questão de semanas, o processo foi misteriosamente reaberto, ganhando força. A ex-funcionária, por sua vez, ao receber uma inesperada chance de justiça, deu um depoimento bombástico à imprensa. Roberto foi citado, sua imagem pública ainda mais maculada. Ele vociferava: "Quem diabos está por trás disso? É perseguição." Ele nunca desconfiaria que era a senhora do lenço de crochê na sala ao lado. As ramificações se estenderam até a vida social de Cláudia. Ela devia muitos favores, festas, caridades, indicações a clubes sociais, através de fontes internas e usando os contatos que meus anos de CEO me proporcionaram, garantindo que o dinheiro fosse enviado, mas não viesse dela. Me encarreguei de que seus devedores de favor se sentissem pressionados a cobrar essas dívidas de forma inconveniente. Uma amiga do clube, cujo filho Cláudia havia prometido influenciar em uma vaga em uma faculdade, apareceu de repente na casa, na hora do jantar, cobrando o prometido com uma postura agressiva e pública. A cena foi humilhante, uma mancha em seu verniz social. "Não se preocupe, minha querida", eu sussurrava para Cláudia. "Esses jovens de hoje em dia são tão imediatistas." Mas eu sabia que cada cobrança de favor, cada exposição de sua inabilidade em cumprir o prometido, era mais uma faca que rasgava sua tapeçaria social. A rede complexa se tecia por todas as camadas de suas vidas, as armadilhas psicológicas cada vez mais elaboradas e irrefutáveis. Consegue sentir a textura gelada do mármore se esfarelando sob os dedos, enquanto os castelos que eles construíram desabavam em sua própria face? Os últimos ajustes no plano mestre estavam sendo feitos. Eles estavam na beira do abismo, desmoronando sob o peso de suas próprias ações. A dívida acumulada, a reputação arruinada, as aparências caindo. Minha casa, seu objetivo inicial, agora se tornara uma prisão financeira para eles. Roberto tentava desesperadamente vender minhas propriedades restantes, que ele sequer sabia que estavam atreladas a cláusulas de impossibilidade de venda sem minha expressa e formal autorização. Cláudia tentava desesperadamente manter a pose para a sociedade. Mas a cada dia eles afundavam mais, presos na teia que eles próprios construíram. A tensão era máxima. O dilema moral da Rosa Vingadora, em seu íntimo, mal se apresentava. A satisfação superava qualquer vestígio de remorso. A fase final era uma dança delicada entre a inevitabilidade e a antecipação. Eles já estavam no limite, desfiados, esgotados. Cláudia, outrora impecável, agora exibia bolsas escuras sob os olhos, seus vestidos de grife pareciam mais surrados, e seu sorriso havia sido substituído por uma expressão constante de pânico. Roberto, antes jactancioso, andava curvado, a cada dia mais próximo de uma versão caricata de si mesmo, tentando vender desesperadamente propriedades minhas que, secretamente, eu havia amarrado em cláusulas de irrevogabilidade. Ele se via preso em um ciclo vicioso, onde qualquer tentativa de recuperar fundos só revelava mais uma camada de suas fraudes. Meu dilema moral, se é que se pode chamar assim, era um ponto tão diminuto que mal conseguia discerni-lo na vastidão do meu propósito. As imagens de Cláudia barrando-me em minha própria porta, as risadas sobre me internar, a total ausência de amor ou respeito. Tudo isso obliterou qualquer sombra de clemência. A Rosa ingênua, que talvez pudesse ter hesitado, morreu há muito. Em seu lugar, a Madame Sherman via a situação com uma lógica implacável. Eles cavaram a própria cova, e eu apenas a tornaria mais profunda, assegurando que o enterro fosse público e doloroso. Não havia espaço para remorso. A satisfação de ver a justiça se manifestar, de ver suas ambições e vaidades se voltarem contra eles, superava qualquer possível peso na consciência.
Os últimos ajustes do plano incluíam garantir a presença de certos convidados especiais na reunião final, pessoas cujas vidas eles haviam destruído ou impactado diretamente. Era vital que testemunhassem a desgraça deles. Miguel, o mestre dos documentos e das sutilezas jurídicas, finalizava as certidões e as denúncias formais que seriam acionadas no minuto seguinte à minha reunião de família. Ele assegurou que cada uma das empresas de fachada de Roberto seria desmantelada e seus ativos recuperados, mas não em meu nome diretamente, mas em um fundo de recuperação para as vítimas das fraudes, o que daria uma nota final de justiça e não apenas vingança pessoal. A tensão era máxima, quase palpável no ar da casa. Eles se preparavam para o que pensavam ser uma reunião familiar para resolver as coisas da vovó. Eu, em meu coração, sabia que seria a mais dolorosa aula sobre consequências que suas vidas podiam oferecer. A armação final foi minuciosamente orquestrada para ser pública e humilhante, como a minha própria humilhação de aniversário. Convoquei uma reunião de família, sob o pretexto de resolver uns problemas pendentes sobre minhas finanças e o futuro da empresa que Roberto gerenciava. O cenário foi novamente meu casarão, o mesmo onde tentaram me barrar, mas desta vez com todos os convidados relevantes, clientes importantes, parceiros de negócios e alguns jornalistas, disfarçados de assessores ou parentes distantes, claro, cuidadosamente convidados por Miguel e meus próprios contatos para testemunharem o espetáculo final. A sala de jantar principal, majestosa em sua dimensão e outrora palco de tantas falsas confraternizações, foi o cenário escolhido para o ato final. Pode imaginar a antecipação? Eu mesma supervisei a disposição dos lugares, garantindo que Cláudia e Roberto ficassem de frente para os convidados inesperados, que chegariam em breve. Fiz questão de que o arranjo floral no centro da mesa fosse o mesmo que Cláudia havia dispensado do meu aniversário, rotulando-o de simplório. Para a armação final era perfeito. Ele simbolizava a simplicidade ignorada, a dignidade que eles tentaram esmagar. Miguel havia emitido os convites sob o meu nome de forma astutíssima. Para Roberto e Cláudia, era uma convocação de emergência para resolver as últimas pendências de minha aposentadoria e repassar a gestão dos negócios de vovó de uma vez por todas. Para os convidados, era um almoço exclusivo com a Dona Rosa em sua casa histórica para discutir um futuro investimento importante. Disfarçado de um momento informal para apresentar novos talentos, claro. Entre os talentos estavam os jornalistas de renome que se fariam passar por convidados distantes da família, interessados nos novos projetos do ramo de Roberto e suas conquistas. O que eles não sabiam é que cada convidado importante tinha uma razão para estar ali. Havia o CEO de uma empresa que Roberto quase levou à falência, o representante de um fundo de investimento que ele fraudou, e para o pânico de Cláudia, algumas das amigas que ela havia enganado ou ofendido em seus esquemas sociais, sob o disfarce de conselheiras de Miguel para o negócio que a senhora Rosa estava desenvolvendo. A tensão pré-confronto era quase palpável, como um fio invisível prestes a romper. Cláudia tentava desesperadamente manter a pose, retocando a maquiagem a cada 5 minutos, enquanto Roberto, de suor frio na testa, folheava relatórios antigos, tentando encontrar algum alívio para seus negócios em desgraça. Oferecia a eles chá de camomila com um sorriso sereno. Vejam, meus filhos, não há nada como um chá para acalmar a alma antes de lidar com coisas sérias, não é? Eles sorriam, falsamente, assentindo, acreditando que a velhinha, mais uma vez, se preparava para a entrega de seus bens e controle, dando os últimos suspiros de sabedoria. Para Cláudia e Roberto, a reunião representava a última chance de consolidar seu golpe, de finalmente se apossarem de tudo sem precisar de minha autorização. Era a linha de chegada de sua covardia, onde esperavam a rendição. Minha confiança, por outro lado, era inabalável. Era o silêncio da flecha que já havia sido lançada, atingindo o alvo. A redenção?
Aquilo era um conceito há muito banido de minha mente. Com todos sentados à mesa, sob a fachada de uma conversa informal sobre o futuro da empresa, revelei. Uma a uma, apresentei as provas irrefutáveis de cada fraude, cada desvio, cada mentira que Cláudia e Roberto haviam perpetrado contra mim, contra a empresa e contra seus próprios clientes. As máscaras caíram. Cláudia e Roberto, atordoados, tentaram negar, desviar, atacar. Mas os documentos, as gravações de suas próprias conversas secretas, as testemunhas, clientes lesados por eles, que compareceram à reunião como convidados inocentes, desmentiram cada uma de suas palavras. O choque foi visível, a raiva fervente nos olhos de ambos, uma mistura de horror e impotência. O ar estava denso com o aroma dos doces e do café servidos por Cláudia. Era um momento de paz aparente. Com uma voz firme, porém suave, iniciei a conversa familiar. Comecei com as fraudes menores, os adiantamentos falsos de minhas poupanças, as vendas de minhas ações sem minha permissão. Roberto tentou intervir, rindo nervosamente. Ora, mamãe, essas são coisas de administração. A senhora sabe como são complicadas. Cláudia concordava, seus olhos disparando alertas. Foi então que fiz meu primeiro movimento calculado. Sim, Roberto, são complicadas. Mas, curiosamente, doutor, Miguel e eu conseguimos simplificá-las. E então, Miguel, em seu tom forense e impassível, projetou no grande telão da sala de jantar, o mesmo que usavam para exibir suas conquistas, extratos bancários com movimentações indevidas, cópias de documentos de posse com assinaturas falsificadas. O murmúrio na sala começou, vindo dos convidados especiais. Cláudia tentou disfarçar a tremedeira nas mãos. Mas, Miguel, isso deve ser um engano, exclamou Cláudia, seu rosto adquirindo um tom pálido. Meu próximo passo foi mais fundo. Engano, querida, ou apenas o rastro de uma fraude muito maior. No telão, as gravações de suas conversas secretas foram reproduzidas. Suas risadas sobre internar a velhinha, os comentários cruéis sobre minha senilidade. Imaginou o cheiro da pólvora no ar a cada revelação? Cláudia empalideceu ainda mais. Roberto se levantou de súbito, a cadeira caindo para trás com um baque seco. Isso é falso! Uma armação! Ele tentou atacar o monitor, mas Miguel, antecipando, já havia removido o controle remoto. Os clientes lesados na sala, disfarçados até então, começaram a cochichar, alguns se levantando, olhares de raiva e desapontamento nítidos em seus rostos. As acusações escalaram. As fraudes nas empresas coligadas, os desvios de milhões de dólares, os parceiros enganados. Cada peça da teia que eu teci era exposta com provas irrefutáveis. Roberto e Cláudia tentaram apelar para a vitimização, para a loucura da velha, mas era tarde. As testemunhas se manifestaram. O CEO da empresa que Roberto havia lesado se levantou e, com a voz embargada, narrou em detalhes o impacto financeiro e emocional que as ações de Roberto haviam causado em sua vida e na de seus funcionários. O sorriso de lagarto de Roberto desapareceu, substituído por uma expressão de terror e impotência. Os olhos de Cláudia encheram-se de lágrimas, não de arrependimento, mas de desespero por ter sua máscara de senhora respeitável dilacerada em praça pública. Foi um balé de horrores para eles, e eu era a maestrina, controlando cada nota da melodia da verdade. A vingança foi simbólica e cirúrgica. Cláudia e Roberto perderam tudo o que valorizavam: seu status social, seus negócios. Roberto era apenas um fantoche manipulando os negócios da corporação de Rosa, sua reputação. Meu próprio advogado, o Dr. Miguel, apresentou os documentos que os despojavam de todas as propriedades e recursos que haviam roubado ou que esperavam herdar. Os esquemas financeiros que os sustentavam foram revelados à luz do dia. O golpe final, a dissolução da empresa que era o nome de fachada para o império que eu realmente comandava. E como o ato final, minha decisão de vender a casa em que estavam, minha casa, que era também a deles,
jogando-os na rua, publicamente, com a desgraça de seus nomes estampados em todas as manchetes. A satisfação vingativa não era uma explosão ruidosa, mas um calor frio e lento que preenchia cada fibra do meu ser. A mesa de jantar, outrora farta de ilusões, agora era um tribunal de suas próprias vidas. Quando Cláudia e Roberto, pálidos e trêmulos, terminaram de tentar em vão se defender, as vozes dos convidados levantaram-se em indignação e desaprovação. O cenário mudou para uma sala de depoimentos para o resto dos convidados presentes, mas um verdadeiro palco da destruição deles. Dona Rosa, Miguel falou em seu tom forense e impassível. Com base nas provas irrefutáveis que foram apresentadas aqui e sob o artigo X da Lei de Combate à Fraude, todos os ativos e propriedades desviados pela senhora Cláudia e pelo senhor Roberto, inclusive aqueles esperados como herança da senhora Rosa, estão sendo imediatamente congelados e serão repatriados para um fundo de restituição às vítimas. Cláudia soltou um gemido. Roberto cerrou os punhos, seu rosto vermelho de fúria impotente. Não, você não pode fazer isso, ele balbuciou, quase inaudível. Ah, mas eu podia e faria. Miguel prosseguiu, descrevendo o desmantelamento das empresas de fachada, a recuperação dos fundos e a imediata notificação de todas as autoridades competentes. Roberto via seu império de papel, construído sobre minhas bases, desabar em tempo real. Sua empresa, Roberto, eu declarei, a voz carregada de uma frieza metálica que jamais havia usado com eles. Não era sua empresa. Era apenas um nome na fachada para o verdadeiro conglomerado que seu pai e eu construímos e que eu comandei em segredo por décadas. E, como o CEO de direito, decidi encerrar suas operações para limpar qualquer rastro de sua fraude. A frase Madame Chairman nunca soou tão potente, tão carregada de aniquilação. Cláudia tentou intervir, desesperada. Mamãe, por favor, e a sociedade, e nossa reputação? Pensam que somos o quê? Foi então que a vingança atingiu seu ápice simbólico. Miguel se voltou para os jornalistas, que, a meu sinal, finalmente revelaram sua identidade e acenderam suas câmeras e gravadores. Essas revelações, disse Miguel, serão publicadas em breve. A sociedade saberá de tudo, não se preocupe. A expressão nos rostos deles, o horror puro. Cláudia desabou em sua cadeira. Roberto, que um minuto antes tentava se projetar como o empresário infalível, agora parecia um animal encurralado, acuado. E quanto a esta casa, eu falei, pegando as escrituras da mesa e as rasgando dramaticamente em um teatro ensaiado com Miguel, que vocês queriam para si e pretendiam usar para me aprisionar, está sendo imediatamente vendida e o lucro destinado integralmente a instituições de caridade para idosos desamparados. Vocês estão convidados a se retirar até o fim do dia. Eles que quiseram me jogar na rua estavam agora sem um teto. Eu os havia despojado de sua fortuna, de seu nome e de seu lar. A inversão de poder era completa, devastadora. A satisfação não era alegria, era a profunda, silenciosa e absoluta retribuição. O impacto inicial foi devastador. Cláudia e Roberto foram forçados a sair de meu casarão naquele mesmo dia, sob os olhares de desaprovação dos que antes os bajulavam. Foram confrontados por jornalistas, pelos clientes lesados. Seus nomes foram arrastados na lama pública, a riqueza artificial exposta como uma farsa. A realidade do colapso bateu e eles estavam sem para onde ir, sem recursos e com um nome destruído. Era a aniquilação total de suas existências construídas em pilares de mentira e roubo. E o único a sentir um breve pingo de tristeza foi meu neto, Guilherme, que não tinha nada a ver com as falcatruas de seus pais, mas que acabaria pagando um preço em meio aos escombros que agora tomavam conta da família. A aniquilação foi tão espetacular quanto eu planejei. Cláudia e Roberto, com os rostos contorcidos de incredulidade e raiva impotente, foram instruídos por Miguel a deixar a casa imediatamente.
Seus olhos se arregalaram em desespero quando perceberam a horda de jornalistas e fotógrafos que se aglomerava em meu portão, famintos por escândalo. Tentaram cobrir seus rostos, mas os flashes incessantes já registravam sua vergonha para sempre. Clientes que haviam testemunhado a cena se aproximavam, lançando-lhes olhares de ódio, proferindo maldições e exigindo o retorno de seus investimentos. A imagem da outrora poderosa Cláudia sendo confrontada por uma mulher indignada que ela havia lesado, enquanto Roberto era empurrado por um executivo traído, é algo que ficará gravado na memória da cidade por anos. As tentativas deles de reverter a situação foram patéticas. Roberto tentou berrar para os jornalistas, acusando-me de loucura senil e de vingança infundada, mas cada palavra era afogada pelas provas que já circulavam digitalmente. Cláudia choramingou e tentou implorar, jogando-se a meus pés. Mamãe, por favor, pense no Guilherme. O que ele vai pensar de nós? Suas súplicas vazias só me causaram náuseas. Guilherme terá a verdade, eu respondi com uma frieza cirúrgica. Algo que vocês nunca ousaram dar a ele. Ele entenderá o que é ter dignidade. Foi a primeira vez que mencionei meu neto na frente deles, e a simples menção me cortou a garganta. Mas não parei por ali. As palavras da minha garganta fluíram. Seu filho, Roberto, jamais precisará envergonhar-se por ter seus bens confiscados por roubo ou por falsificar assinatura para lucrar às custas de uma corporação criada para manter e proteger o legado de sua família. Minha vingança era completa, mas o sabor era agridoce. Olhei para Cláudia e Roberto sendo arrastados para fora da minha propriedade. Vi a desesperança nos olhos deles, o pânico real da perda de tudo. Seus nomes foram estampados em todas as manchetes dos principais jornais e telejornais. O império de farsa dos matrimônios traidores. Filha e genro de CEO lendária fraudam fortunas da própria família. Eles se tornaram párias sociais, banidos dos círculos que tanto lhes davam prazer. Meu casarão, que agora me parecia um teatro após a peça, ficaria vazio de sua presença infestante. A quietude que se seguiu à sua partida foi estranha, não de todo apaziguadora. Havia uma nota de finalização, um sentido de propósito cumprido. Mas a vitória custara não apenas 3 meses, mas anos de farsa, de abnegação. As primeiras reflexões sobre o depois se iniciaram. Eu havia recuperado minha dignidade, sim. Mas que preço? A quietude da casa ecoava agora, não a do silêncio desejado, mas a da solitude. Para o Guilherme, tentei amenizar a dor que os pais iriam fazê-lo passar. Deixei claro ao público que não se tratava do neto e que ele teria toda a minha ajuda e conforto de avó, mesmo que seus pais se recusassem. Minha dignidade valia o mundo, mas a minha paz interior era uma terra em ruínas a ser reconstruída. Após o tornado, veio a quietude. Olho para o casarão agora vazio. Vazio dos que o infestaram, mas cheio da ausência que eles deixaram para trás. A satisfação é ambígua, sim. A sede de justiça foi aplacada, a vingança concluída. Mas qual é o preço da dignidade recuperada? Será que a solitude é o preço justo? Eu sinto uma espécie de calma fria, a paz que advém da conclusão de um projeto monumental. Mas não há alegria, não há euforia. A transformação foi completa. Não há volta para a rosa ingênua que plantava violetas. Hoje, 3 meses depois do grande espetáculo, o casarão silencia de uma forma diferente. Não é mais o silêncio pesado da farsa e da manipulação que eu fingia não ouvir, mas um silêncio vazio, que ressoa nas paredes de memórias passadas. Consegue ouvir o eco da dignidade ou apenas o da ausência? A satisfação da vingança, antes tão ardente, agora é um brasas que esfria lentamente. Aquele fogo devorou a crueldade deles, mas também consumiu algo em mim. Olho para as violetas na varanda, as mesmas que eu cultivava com tanto carinho. Elas florescem, ignorantes do turbilhão que abalou seu lar. Mas eu não sou mais a mesma rosa que as plantava. A doçura, a inocência,
a crença na bondade inerente. Elas se foram, exauridas pela luta. Perdi muito para recuperar a dignidade. Perdi a ilusão de uma família unida, a fantasia de um envelhecer tranquilo, cercada de amor verdadeiro. Perdi uma parte de mim que se importava com as convenções sociais e com a imagem de mãe amorosa. Agora sou a Madame Chairman, a mulher que fez o impensável, a mulher que jogou os próprios filhos na sarjeta. É um título honroso no mundo dos negócios, mas amaldiçoado no álbum de família. Qual o custo emocional dessa transformação? O fardo de uma mente que vê o mundo em estratégias, onde cada pessoa é uma peça no tabuleiro. Às vezes me pergunto se o alívio que sinto é verdadeiramente a paz ou apenas o esgotamento após uma guerra exaustiva. A raiva se dissipou, a dor profunda também. Restou a quietude, mas não uma quietude calorosa. É uma quietude que se parece com o vazio. Uma quietude da aceitação de quem me tornei. A satisfação ambígua reside aqui, em saber que fui mais inteligente, mais forte, mais implacável que eles não me derrubaram, que sua maldade os destruiu por sua própria mão, orquestrada pela minha. Mas em certos momentos, um pequeno pingo de tristeza ainda surge, não pelos filhos que me traíram, mas pelo fantasma do que poderíamos ter sido, pela família que se tornou um cenário de guerra. Essa é a sombra que a vitória lança. A solidão é um peso, por mais merecida que seja a tranquilidade. Quem posso confiar plenamente agora? Minha fé na humanidade foi dilacerada. Doutor. Miguel é um porto seguro, mas nossa relação é de lealdade mútua, não de laços familiares desfeitos. Guilherme é o único que ainda me prende ao afeto. Nele, vejo a pureza que meus pais incutiram em Cláudia antes dela se corromper. É por ele que busco manter um fiapo de esperança em um mundo que parece cada vez mais movido pela cobiça. Reconstruirei a relação com ele, longe de Cláudia e Roberto, protegendo-o da influência deles e dos holofotes da mídia que manchavam o sobrenome de nossa família. Essa será a minha próxima obra de engenharia, meu novo propósito, uma que, espero, traga menos sangue frio e mais calor no coração. Essa vingança me tornou quem eu precisava ser para sobreviver. Mas a sobrevivência nem sempre é acompanhada de felicidade plena. Ela apenas é. Eu apenas sou. Uma mulher, aos 75 anos, renascida das cinzas da traição, marcada, mas inquebrável. Agora, sento-me aqui, tomando meu café em uma casa silenciosa, enquanto Cláudia e Roberto enfrentam as consequências de sua própria teia de mentiras, despojados e expostos. Eu venci, mas não como nos filmes, com uma taça de champanhe e risadas triunfantes. A vingança, para mim, foi uma necessidade, um ajuste de contas do universo. Minha mensagem para você é simples. Nunca subestime o silêncio, a paciência e a memória de uma mulher brasileira, especialmente uma de 75 anos. Nós observamos. Nós planejamos. E quando você menos esperar, nossa paz aparente se tornará sua maior tormenta. A verdadeira Madame Sherman sempre foi e sempre será eu. Você que está me ouvindo, preste atenção. A vingança não é glamurosa como as tramas de Hollywood. Não é sobre um clímax frenético seguido de fogos de artifício e um felizes para sempre. É uma conclusão silenciosa, uma sentença final que ecoa no vazio. Não levanto uma taça de champanhe para brindar. Tomo meu café forte, simples, observando o sol nascer sobre meu casarão, agora realmente meu. Cláudia e Roberto estão, ao que tudo indica, à deriva. As últimas notícias que Miguel me trouxe. Ele está processando Roberto por fraudes que o envolviam indiretamente. Clamando inocência, ela tenta vender bijuterias em feiras de artesanato para sustentar a si mesma. É a aniquilação perfeita para quem prezava apenas o luxo e a ganância. O verdadeiro poder, você sabe, não está nos títulos ou nas contas bancárias que eles cobiçavam. Está na mente, na disciplina e, acima de tudo, na capacidade de esperar. Será que a vingança é moral? Se eu tivesse que fazer novamente, faria.
A justiça foi servida à mesa. Eu não os condenei a prisões de concreto, mas a prisões de vergonha e isolamento. Tirei-lhes o que mais amavam, o status e a capacidade de iludir. Isso é justo, não é? Não usei armas, mas sim minha mente, o que eles consideravam minha fraqueza. É uma inversão perversa, talvez. Mas perversidade não é sinônimo de injustiça quando o alvo é a própria perversidade. Minha paz é estranha, um silêncio onde antes havia ruído, mas é uma paz conquistada com dignidade. Não caia na armadilha de subestimar quem parece fraco. A vovó sentada no banco da praça, a costureira do bairro, a senhora idosa que você vê na fila do supermercado, qualquer uma delas pode ter uma mente estratégica capaz de derrubar impérios, especialmente uma mulher brasileira. Somos moldadas por décadas de luta silenciosa, de resiliência e de uma inteligência que a vida nos força a desenvolver. Nós observamos, nós tecemos, nós esperamos. E quando a hora é certa, nossa paz aparente se tornará sua maior tormenta. O que vem agora? Reconstrução. Mas não uma reconstrução para o passado, para um futuro novo, ao lado do meu neto Guilherme, livre das mentiras dos pais dele. Ele ainda não sabe tudo, e não cabe a mim revelar. Mas se porventura os caminhos de Roberto e Cláudia voltarem a cruzar minha nova realidade, saiba que esta não é a conclusão, mas apenas o ponto de virada. A Dona Rosa do passado foi apenas um disfarce, uma armadilha. A Madame Chairman, aquela que vê os fios invisíveis do poder, aquela que traça a justiça e a retribuição em seu próprio ritmo, essa, meu caro ouvinte, essa sempre foi e sempre será eu. E ela ainda tem muito o que observar. Há sempre mais um movimento a ser feito no tabuleiro.